Salve, salve, galerinha do bem! Felizes? Tranquilo? Que é tio Lição quem vos fala e a gente não está mais no contato próximo, mas é isso, né? Vamos tentar tocar em frente aí a nossa vida, tentar fazer através de umas videoaulas e qualquer dúvida a gente vai conversando. Bom, mesmo que a gente está distante, vamos tentar fazer hoje a aulinha sobre células. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de células. Hoje a gente vai falar daquela aula bem introdutória, bem básica, né? A diferenciação entre uma célula procarionte, uma célula eucarionte. Vamos trabalhar um pouquinho com isso. Tudo bem? Então tá. Hoje a gente vai falar então a respeito desses tipos celulares, mas antes eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante. A gente fala de célula agora porque ser formado por célula é uma das características de todo ser vivo. A gente sempre diz o seguinte, que para você ser um ser vivo, você tem que ter 5 características. Quem são essas 5 características presentes, né, em todos os seres vivos? Primeiro, todo ser vivo tem que ter uma estrutura, todo ser vivo tem que ser formado por células. Esse ser vivo pode ser unicelular, como as bactérias, por exemplo, como os protozoários, por exemplo, ou eles podem ser pluricelulares, como nós, mas ele tem que ter uma estrutura celular. Esta célula, como veremos hoje, ela pode ser eucarionte, como a nossa, como a dos protozoários, a dos fungos, a dos vegetais, ou uma célula procarionte, né, como a das bactérias, os indivíduos do reino monero. Então, esse é o primeiro ponto importante. O ser vivo tem que ser formado por células, estrutura celular. O que mais que o ser vivo tem que ter? O ser vivo tem que ter metabolismo próprio. O que significa esse metabolismo próprio? A grosso modo, um ser vivo tem que ter uma capacidade de geração de energia. A grosso modo, um ser vivo tem que conseguir gerar energia, seja de maneira aeróbica ou anaeróbica, ou por respiração ou por fermentação, e através dessa geração de energia, esse ser vivo consegue realizar as demais funções dentro do seu metabolismo. Então, ele tem que ter metabolismo próprio, capacidade de geração de energia. Ser vivo tem que ser formado por célula, ter uma estrutura celular. Ser vivo que é ser vivo tem que ter material genético, DNA, RNA, vamos especificar bastante isso mais para frente. Ser vivo que é ser vivo tem que ter capacidade de reprodução. Eu tenho que conseguir me reproduzir, eu tenho que ter material genético, eu tenho que ser formado por célula, eu tenho que ter metabolismo próprio. Além disso, a gente fala numa quinta característica, que é todo ser vivo tem que ter uma capacidade de evoluir. Todo ser vivo tem uma capacidade de modificação, né? Mutações que causam modificação no DNA. Isso pode causar modificação nas características desse ser vivo e o ambiente iria selecionar quais são essas modificações mais positivas para viver naquele ambiente. Então, resumo da ópera. Quer ser um ser vivo, você tem que ser formado por célula, você tem que ter metabolismo próprio, você tem que ter capacidade de reprodução, ter a presença de material genético, DNA, RNA, e essa capacidade de evoluir, ok? Por isso que mais para frente a gente vai discutir o fato dos vírus. Vocês estão falando tanto de vírus agora com essa história da Covid, do inferno, né? Vírus é considerado ser vivo ou não? Muita gente considera vírus como sendo um ser vivo, porque ele tem características de um ser vivo. Mas tem muita gente que considera ele como não sendo um ser vivo. O que o vírus tem de ser vivo? Ele tem que alicerça o fato de ele ser um ser vivo, ele tem a presença de material genético, tem vírus de DNA, tem vírus de RNA, então o vírus tem material genético, o vírus tem capacidade de reprodução, ok? E também vírus evolui. Você está percebendo isso exatamente agora, né? A gente está falando desse Covid, que era um vírus que circulava naturalmente na população de alguns animais, como o morcego. Esse vírus sofreu um processo mutacional e adquiriu a capacidade, se modificou e adquiriu a capacidade de, por exemplo, encontrar um receptor celular de um ser humano e passar a se reproduzir dentro dessas células. Então o vírus evolui, o vírus tem material genético e o vírus tem capacidade de reprodução. Porém, ele não é formado por células. A estrutura que a gente vai mostrar hoje, né, de célula procarionte, eucarionte, isso não está presente nos vírus. O vírus não tem organelas celulares, né, não tem hialoplasma, não tem estrutura celular. Eles são acelulares, capsídeo proteico, material genético dentro.
muito simples. E também os vírus não têm metabolismo próprio. O vírus não tem capacidade de geração de ATP, geração de energia, né? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa estar dentro de uma célula para poder se reproduzir. Tudo bem? Tranquilo? Então essas são as características básicas. Hoje a nossa aula vai falar uma introdução sobre células, esses diferentes tipos de células. Você vai falar, lição, nunca vi uma célula. Então, existem as macrocélulas, podem ser vistas a olhos desarmados, né? Mas, na maioria das vezes, para a gente enxergar uma célula, a gente tem que ter o auxílio de um microscópio. E se você realmente nunca mexeu com o microscópio, fica muito difícil você ter visualizado uma célula. Eu vou apresentar aqui para você alguns tipos de microscópios básicos, só para você entender a ferramenta que a gente usa para poder analisar células. Eu coloquei aqui para você um primeiro tipo de microscópio chamado de microscópio óptico, que usa feixe de luz para poder ter a visualização do material. Esse microscópio óptico, olha que lindo microscópio óptico para você, ele é o mais comum. Se você for fazer um curso de biológicas, se for fazer citologia, provavelmente você vai entrar em contato com um microscópio como esse. Eu tenho um microscópio óptico, tá? Ele custa por volta, um bom microscópio óptico, né, bilocular como esse, né, uns R$4.000 mais ou menos. Tá? E é um microscópio que você vai entrar em contato na universidade muito provavelmente se você fizer um curso de biológicas. Você vai observar que ele tem algumas estruturas interessantes, né? Ele tem duas lentes, ele tem ali onde está chamando de revólver, né? Inserido naquele revólver que você tem capacidade de rotação, existem as chamadas lentes objetivas. Lá em cima, onde ele está chamado de canhão, estão inseridas as lentes oculares. Então, você tem diferentes lentes objetivas e você tem as lentes oculares. E você vai colocar o material em cima daquela platina, né, a lâmina, e aí você vai conseguir focalizar esse material usando tanto o micrométrico quanto o macrométrico para poder fazer a observação. Existe uma lâmpada ali embaixo, né, por isso que ele está falando ali de feixe de luz, que você vai acender. Esse feixe de luz passa pelo material e você consegue fazer a visualização dele. Tá? Então, você vai falar assim, lição, isso aumenta muito? Cara, o microscópio óptico, ele pode, né, no menor aumento, você tem objetivas que aumentam até 40 vezes, só que cada ocular, ela aumenta 10 vezes. Então, você tem que fazer a objetiva vezes a ocular. Então, o menor aumento aí de um microscópio óptico, você está falando em 400 vezes. Só que conforme você vai girando aquele revólver, você vai percebendo que vai aumentando o material que você está observando, podendo chegar a uma objetiva de um aumento de 100 vezes. Só que aí é 100 vezes da objetiva vezes 10 da ocular. Então você pode ter um aumento de 1000 vezes. Essa é a capacidade de aumento que você tem no microscópio óptico, até 1000 vezes. Alguns chegam um pouquinho mais do que isso, né? E aí você vai falar assim, nossa, lição, tipo, dá para ver uma célula bem louca assim com esse microscópio. Um aumento de 1.200 vezes, 1000 vezes, que é a capacidade desse microscópio óptico, você vai enxergar algo mais ou menos como esse. Você vai falar, nossa, lição, que broxante, né? Mas dá para a gente ver alguma coisa. Você está vendo uma estrutura celular. Aliás, você está vendo uma célula eucariôtica, que a gente vai discutir já já. Você está vendo ali a presença do envoltório, né? Esse é um tecido vegetal, dá para você ver a presença da parede celular. Você está vendo ali a presença do citoplasma. Vou ver até se eu consigo fazer umas marquinhas aqui, ó. Dá para você ver o envoltório, sim, aqui, ó, ó que bonitinho, né? Esse envoltório aqui é a parede celular. Aqui a gente está dentro do citoplasma, é aqui que a gente encontra as organelas celulares. Você falou, louco, lição, não dá para ver organela aí? Com uma coloração, com um corante específico, talvez você até enxergue uma organela ou outra no microscópio óptico. Mas ver uma organela com precisão, a gente vai precisar de microscópio de maior aumento. Aqui, ó, se observa a presença do núcleo celular. Nossa, ficou super bom essa delimitação do núcleo, né? Mas beleza. Então você vê que, de uma maneira geral, você consegue enxergar uma estrutura celular. Esse é um aumento de por volta 1000 vezes que o microscópio óptico te propicia. Tudo bem? A gente tem também um chamado microscópio eletrônico de transmissão, ou MET.
Aqui a conversa é outra, né? Porque o microscópio eletrônico de transmissão ele já não usa um feixe de luz, ele já usa um feixe de elétrons. Então você tem uma capacidade de visualização muito maior, né? Um aumento muito mais interessante. Tem uma foto de um match para você, de um microscópio eletrônico de transmissão. Você fazer um cursinho bom aí, vai umas horas para você aprender a mexer nele, né? Não é tão simples assim. Isso já é até meio velhinho, né? Se você for ver os monitores aqui, ainda são aqueles monitores de tubo, né? Mas é um microscópio com uma capacidade de aumento bem interessante. Você vai falar, lição, isso pode aumentar quanto? Até 100.000 vezes. Quanto aumentava o óptico? Aumento maior de 1.000 vezes. Aqui a gente está falando um aumento de 100.000 vezes. Coloquei uma fotinha aqui para você, você vai falar, nossa, uma célula. Não. Na verdade, isso é a imagem de uma organela celular chamada de mitocôndria. Então veja que você está visualizando aqui, ó, a parte do citoplasma dessa célula, você fechou um recorte nessa célula e você está vendo a mitocôndria. E é lindo isso, né? Dá para você ver até a presença dos ribossomos dentro da mitocôndria. Uma organela dentro de uma organela. Dá para ver a presença das invaginações da membrana interna da mitocôndria. Uma foto fantástica. Então essa é uma imagem de um microscópio eletrônico de transmissão. Bem mais caro, tá, neném? Esse microscópio aí já pode ficar na faixa de uns 200 mil reais aproximadamente. Sussa? Então tá. Fora isso, a gente tem um outro recurso interessante que é o microscópio eletrônico de varredura, ou MEV. Esse microscópio eletrônico de varredura, ele não aumenta tanto quanto o eletrônico de transmissão, mas ele forma umas imagens tridimensionais muito interessantes. Aqui tem uma fotinha também de um microscópio eletrônico de varredura, para a gente ter uma noção mais da textura celular, né? Visão tridimensional é bastante bacana por causa disso. Eu coloquei aqui para você que ele pode aumentar até 10.000 vezes. Então vamos lá. O óptico tinha uma capacidade de aumento de até 1.000 vezes. O eletrônico de transmissão até 100.000 vezes. Esse por volta de 10.000 vezes. Só que olha que imagem linda, né? Ele faz aqui umas imagens em terceira dimensão. Isso aí, na verdade, se você reparar, são células sanguíneas. Você vai falar, ô louco, isso aqui é um Ferrero Rocher, né? Tô vendo aqui bonitinho o Ferrero. Não, na verdade, isso aí é um glóbulo branco, né? Olha que textura linda dessa célula. Isso aqui, ó, é uma hemácia. Olha essa depressão, uma célula anucleada, como a gente vai ver, né? Aqui a gente tem fragmentos celulares que a gente chama de plaquetas, envolvidas em coagulação sanguínea. Então, bastante interessante esse microscópio de varredura, por dar essa noção mais 3D. Ok, neném? Tranquilinho? Então, normalmente, visualização de célula, microscópios. Olha lição. Ok. Como é que a gente sabe fazer para dimensionar o tamanho de uma célula? Para a gente dimensionar uma célula, a gente tem algumas medidas. Você vai falar, as medidas da célula a gente usa de que jeito, lição? É em quilômetro, né? Não, né, neném? Eu estou colocando aqui para você algumas medidas que podem ser usadas. O milímetro, em se tratando de células, já é uma coisa muito grande. A gente pode usar o micrômetro, que é 10 a menos 6 do metro. Lembrando que o milímetro é 10 a menos 3 do metro, né? Ou nanômetro, que é 10 a menos 9 do metro, ou angstrom, que é 10 a menos 10 do metro. Então perceba que a gente está falando de medidas bem reduzidas quando a escala é célula. Coloquei aqui algumas dimensões celulares para você, né? Tamanho de uma célula vegetal, aproximadamente 50 micrômetros, de uma célula animal, de 10 a 20 micrômetros, um pouco menor que a célula vegetal. A bactéria, que é uma célula procarionte, eu vou te mostrar já já. Quitítica, né? Se comparada com o tamanho de uma célula animal e uma célula vegetal, de 1 a 2 micrômetros. O que nem é uma célula, né? De 0,05 a 0,2 micrômetros. Ele é um parasita de célula, ele entra dentro das células para se reproduzir, né? Nada mais justo ele ser menor do que elas. Aqui tem o tamanho de algumas mitocôndrias. Veja uma coisa muito interessante. A mitocôndria por volta de meio micrômetro. A bactéria de 1 a 2 micrômetros. Depois a gente vai fazer uma analogia bastante interessante com relação a isso, né? Enfim, essas são algumas medidas utilizadas. Caminhando um pouco, então,
A gente sabe que existe basicamente dois tipos de células. A gente tem a chamada célula procarionte, que é a célula presente nos indivíduos pertencentes ao reino Monera, como as bactérias e as cianobactérias. Até aquelas bactérias primitivas, chamadas de arqueobactérias, também são seres procariontes, que hoje habitam um domínio à parte, chamado de domínio arque, como a gente vai discutir essa classificação posteriormente. Ô, lição, quais são as características de uma bactéria, de uma célula procarionte? Coloquei aqui para você uma belíssima de uma célula procarionte com as partes. Né? Não precisa se preocupar com isso, você tem esse desenho no seu material. Se você for pegar depois, ó que lindeza, ó. Seu material está aqui, tem um belíssimo de um desenho de uma célula procarionte com essas estruturas. Então você vai reparar que essa célula procarionte ela tem, por exemplo, a presença de dois envoltórios. Primeiro, de fora para dentro, uma parede celular. Cuidado, tá? A parede celular das bactérias ela é composta por peptidoglicano. Essa é a composição da parede celular, que é um pouco diferente da parede celular, por exemplo, presente nos vegetais e nos fungos. Esses são os 3 seres vivos que apresentam células com parede celular. Tá? As algas também, mas vamos pegar esses 3 mais famosos. Né? Algumas algas também têm parede celular. A gente tem como seres com parede celular, já que é uma aula introdutória, bactérias, fungos e vegetais. A função dessa parede celular nas bactérias, nos fungos e nos vegetais é a mesma. Ela tem uma função de proteção, ela tem uma função de sustentação. É um envoltório mais grosso, mais rígido, né, mais forte. Mas a parede celular das bactérias é composta por peptidoglicano. Dos fungos é composta por quitina, que é um polissacarídeo. Mesma composição, por exemplo, do exoesqueleto dos artrópodes. Sim, um polissacarídeo de função estrutural. E, no caso dos vegetais, também um polissacarídeo estrutural chamado de celulose. Então, ó, bactéria, parede celular de peptidoglicano, fungo, parede celular de quitina, vegetal, parede celular de celulose. Ok? De boa? Função de proteção, função de sustentação dessa estrutura. O que mais que a gente tem coladinho com a parede, lição? Ela, ó, a membrana plasmática. A membrana plasmática é bem fininha, bem delgada, né? Ela tem um controle de... Ela tem uma função de controlar a entrada e saída de substâncias, né? A gente fala em permeabilidade seletiva. A membrana plasmática é permeável, ela permite a entrada e saída de substâncias, mas ela não é totalmente permeável como é a parede. A parede celular é totalmente permeável, membrana plasmática não. Tem uma permeabilidade seletiva. Ela controla o que entra e o que sai de dentro da célula. Você concorda que se alguma molécula, alguma substância precisar entrar dentro da célula, ou se essa molécula, se essa substância precisar sair de dentro da célula, ela vai ter que atravessar tanto pela parede quanto pela membrana plasmática. Parede, beleza, totalmente permeável. Membrana plasmática não. Mais para frente a gente vai ver como a membrana plasmática faz esse controle da entrada e saída de substâncias. Ou por transporte passivo, ou por transporte ativo, a gente vai falar de difusão, a gente vai falar de difusão simples, facilitada, osmose, enfim. Isso é assunto para uma próxima aula. Mas ela tem a capacidade de fazer esse controle. Vamos supor que um oxigênio vai entrar nessa célula. Vamos supor que glicose vai sair dessa célula, vai entrar dentro dessa célula. A membrana plasmática tem a função de fazer esse controle. Permeabilidade seletiva. Caiu aqui dentro, ó, no meião, a gente está aqui dentro desta célula. Este meião, ele é chamado de hialoplasma. Minha câmera está cobrindo aqui, ó, a legenda. Esse é o hialoplasma, a parte líquida da célula. Muita gente chama de citosol. Hialoplasma ou citosol. Você vai falar, lição, hialoplasma é sinônimo de citosol? Sim. Também é sinônimo de citoplasma? Não. O citoplasma é o hialoplasma, o citosol, a parte líquida, formada por água, sais minerais, alguns aminoácidos, né? Mais as organelas celulares. Dentro desse hialoplasma, a gente vai ver que existem estruturas que desempenham algumas funções.
Essas coisas que estão dentro da célula e que desempenham alguma função, a gente chama de organela celular. Ok? Então, para falar citoplasma, é a junção do hialoplasma, a porção líquida, 80% do hialoplasma é água, mais as organelas que estão ali mergulhadas. Aí a gente fala de citoplasma. Ok? Então, aqui a gente tem o hialoplasma e você vai perguntar assim para mim, lição, quem que é a organela que está mergulhada neste hialoplasma na célula procarionte? Uma única organela chamada de ribossomos. Os ribossomos constituem a única organela que está presente nesse hialoplasma. Perceba que a célula procarionte é muito tosca, é muito simples. A gente não tem nenhuma outra organela aqui. Eu sei que não tem nenhum iniciante, a gente sabe que existem várias outras organelas celulares. Existem mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, cloroplastos, lisossomos. Perceba que uma célula procarionte só tem ribossomo como organela. A gente vai ver mais para frente que o ribossomo tem a função de fazer a leitura do RNA mensageiro. Fazendo a leitura do RNA mensageiro, ele vai fazendo proteínas, ele vai atuando na síntese de algumas proteínas. Então, o ribossomo, você vai ler no seu material, que ele tem a função de síntese proteica. Porque, na verdade, ele faz a leitura dos códons do RNA mensageiro, cada códon codifica um aminoácido, o RNA transportador vai transportando esses aminoácidos, a gente vai montando essas proteínas. Então, a função básica dele é sintetizar proteínas, sintetizar enzimas, que vão participar do metabolismo dessa célula. Ok? O que mais que tem aí, lição? Aqui tem umas pistolinhas, dá para ver aqui, ó. Tem umas invaginações da membrana plasmática que ele chamou de mesossomo. Essas invaginações, invaginar é crescer para dentro, né? Então essas invaginações chamadas de mesossomos é o local onde a gente concentra algumas ATPases, algumas enzimas responsáveis pela síntese de ATP. Então é o local de geração de energia para esta célula. A gente vai ver depois, monstro, que na célula eucarionte existe uma organela responsável pela geração de energia, que é a mitocôndria. Como na célula procarionte não tem mitocôndria, o local de geração de energia é feito nesses mesossomos. De boas? Sim. O que mais caracteriza essa célula procarionte? A presença desse DNA, desse material genético, que aqui foi chamado de cromatina, disperso no hialoplasma. Essa célula tem cromatina, tem DNA, tem material genético, mas ele não está dentro do núcleo, ele não está guardado, envolvido por aquela membrana chamada de carioteca. Ele apresenta-se disperso no hialoplasma. É óbvio que isso vai ter consequências para essa célula. Um dia a gente vai falar sobre o splicing do DNA. Não tem como você fazer uma editoração durante o código genético se você não tem esse material genético dentro da carioteca. Mas isso é assunto, cenas de um próximo capítulo, ok? O que você precisa por hoje? Olhar para esta célula e identificá-la como uma célula procarionte. Saber quais são as estruturas de uma célula procarionte. Tá? Parede celular, membrana plasmática, ribossomo como única organela, a presença ali da cromatina dispersa no hialoplasma, o próprio mesossomo, né, como local de geração de energia. Algumas bactérias apresentam mais um envoltório aqui, né? Não está presente em todas, por isso que não tem esse desenho. Esse outro envoltório, que cobre toda a estrutura celular, pode ser chamado de um envelope ou cápsula. Então, existem algumas bactérias que são envelopadas, capsuladas. Esse envelope pode ter uma função de proteção também, pode ter uma função de fixação dessa bactéria numa determinada estrutura. E também algumas células procariontes, algumas bactérias apresentam estruturas de locomoção. Essas estruturas de locomoção podem ser chamadas de flagelos. Também não estão presentes necessariamente em todas as bactérias, por isso que não está colocado aí na sua representação. Ok? Sabe identificar uma célula procarionte? Sabe as características de uma célula procarionte? Então tá ótimo. Só os indivíduos do reino Monera apresentam esse tipo de célula. Bactérias e cianobactérias. Beleza? Tá bom. Lição, existe outro tipo de célula que não há procarionte? Existe a célula eucarionte.
Quem é que apresenta a célula eucarionte de lição? Todos os demais seres vivos. Tirando o reino Monera, a gente tem protista, fungi, vegetal e animal. Dentro do reino protoctista, tem protozoários e algas. Dentro do reino fungi, os fungos. Dentro do reino vegetal, os vegetais. Dentro do reino animal, os animais. Todos esses seres vivos são formados por células eucariontes. Célula eucarionte tem a presença de uma carioteca que guarda em seu interior o material genético. Essa é uma característica muito importante. Além do fato da célula eucarionte apresentar uma riqueza de organelas. Fora os ribossomos, as células eucariontes têm uma quantidade incrível de outras organelas. Como eu vou te mostrar. São células muito mais complexas, células muito mais cheias de coisas, né? Então isso enriquece muito, é uma complexidade estrutural muito mais interessante para as células eucariontes. De boa? Para a tua sorte, o material seu não vai ficar desenhando uma célula eucarionte de protozoário, de alga, de fungo, de vegetal e de animal. Ele escolheu uma célula eucarionte, animal e vegetal, e ele faz uma comparação entre elas, ok? Eu coloquei aqui para você uma foto de uma célula eucarionte animal, da tua célula, de todos os animais. Veja que linda essa célula em comparação com a anterior, né? Primeiro que uma célula eucarionte animal, ela tem a presença aqui da carioteca, né? A carioteca é esse envoltório de mesma constituição da membrana plasmática que guarda em seu interior a cromatina, o material genético. Acabou essa história de material genético ficar disperso no hialoplasma. Ele fica todo localizado aqui dentro. Existem trechos desse material genético que apresentam-se mais condensados e espiralizados, formando o que a gente conhece como nucleolo. O nucleolo, veremos posteriormente, é o local de formação de uma organela celular chamada de ribossomo. Os ribossomos de uma célula eucarionte são formados dentro do nucleolo. Trechos, pedaços dessa cromatina, desse material genético, que estão normalmente num estado de condensação um pouco maior. Tá? Então, olha que linda a presença do núcleo celular. Essa é a primeira característica de toda a célula eucarionte. Carioteca, a presença da cromatina do material genético aqui dentro, esses pedaços mais condensados, espiralizados, né, formando o nucleolo. De boa? O que mais que a gente vê? Olha a riqueza de organelas, monstro. Aqui a gente tem a presença de um ergastoplasma. Você vai falar lição, nunca ouviu falar dessa organela. Esse é o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos com função de síntese proteica. Você tem a presença do complexo ou aparato de Golgi, amigo íntimo do retículo endoplasmático. Tudo que o retículo produz, ele armazena, ele transporta, ele modifica, ele secreta essas substâncias. Você tem a presença de centríolos, você tem a presença das mitocôndrias, você tem a presença dos lisossomos, né? Uma riqueza muito grande de organelas, além dos ribossomos. Então você está conseguindo observar essa diferença básica entre a célula procarionte e a célula eucarionte, ok? Primeiro, a presença da carioteca, de um núcleo bem organizado, né? E a presença de uma riqueza muito grande de organelas. A célula eucarionte, de uma maneira geral, pode apresentar como estrutura de fixação o citoesqueleto. A gente vai falar bastante sobre esse citoesqueleto mais para frente, que são fibras proteicas, né, uma malha de proteínas que fica dentro do hialoplasma, auxiliando principalmente a sustentação, manutenção da forma dessa célula. Tá? Também pode ter função de transporte de substâncias, ele pode apresentar N funções. Então, de uma maneira geral, né, quem ajuda a manter esse formato arredondado dessa célula é a presença de proteínas nesse hialoplasma que a gente chama de citoesqueleto. Coisa que normalmente uma célula procarionte não tem. Tá? Imagina que a gente pudesse enfiar uma rede de arame dentro dessa célula que ajudasse a fixar, né, a manter a forma dessa estrutura celular. Tá? Uma outra diferença que a gente tem entre célula procarionte e eucarionte. Tudo bem, neném? Vale ressaltar que essa é uma célula eucarionte animal. Eu vou te mostrar já já uma célula eucarionte vegetal e a gente vai ver que tem algumas diferenças. Não é porque é tudo eucarionte que é tudo igual. Por exemplo, isso aqui é uma célula eucarionte vegetal. Olha que linda a célula eucarionte vegetal.
A gente vai ver que tem semelhanças, evidentemente. Primeiro, a presença aqui da carioteca, a presença da cromatina, a presença do nucleolo, a presença de um núcleo. É célula eucarionte? Tem núcleo, velho. Outra semelhança, olha o citoplasma aqui, ó, a quantidade de organelas. A célula procarionte só tinha ribossomo. Aqui a gente também tem ergastoplasma, retículo endoplasmático rugoso, no caso, né? Tem complexo de Golgi, tem mitocôndria, né? Você tem uma riqueza muito grande de organelas. Tem ribossomos. Porém, a gente vai ver que algumas coisas existem na célula vegetal e não tem na célula animal. Se a gente começar de fora para dentro, a gente vai ver essa diferença. Porque uma célula vegetal, ela tem parede celular de celulose. Portanto, ele chamou aqui de parede celulósica. Célula animal não tem parede celular. A gente já tem uma diferença entre a célula eucarionte animal e a vegetal. Outra coisa importante, a gente está observando a presença dessa organela fantástica chamada de cloroplasto. Dentro do cloroplasto tem um pigmento verde chamado de clorofila. A clorofila é usada para a realização da fotossíntese. Nas minhas células não tem cloroplasto. Não tem clorofila, senão eu seria verde. Você vai falar, lição, mas tem uns verdes aqui no teu braço. Eu sei, monstro, mas esses verdes são artificiais, tá? Eu não faço fotossíntese. Se as minhas células tivessem cloroplasto, eu seria verde e teria a capacidade de ser autótrofo. Célula animal não tem cloroplasto, a vegetal tem. Temos duas diferenças, né? Entre a eucarionte vegetal e a eucarionte animal. Parede celular tem na vegetal celulose, no animal não tem parede celular. Cloroplasto tem na célula vegetal, não temos na célula animal. Outra coisa que a gente observa é a presença dessa organela aqui, não? O vacúolo celular. Esses grandes vacúolos, armazenadores de água, entre outras coisas, ele também pode armazenar, são típicos de célula vegetal. A gente não encontra esses grandes vacúolos armazenadores de água nas células animais. Você fala, nossa, lição, então assim, célula vegetal tem, que animal não tem? Parede, cloroplastos e vacúolos. Ok. Não tinha nada na animal que a vegetal não tem? Na real, a gente faz essa comparação, né? A célula animal pode apresentar uma organela chamada de centríolo, que as vegetais não apresentam. Eu fui muito mentiroso agora. Porque quando eu falo em vegetal, na real a gente tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A gente tem musgos, samambaias, os pinheiros e todos os vegetais que têm flores e frutos que a gente chama de angiospermas. Todos os vegetais, todas as células vegetais não têm centríolos? Mentira. Quem são os vegetais que não têm centríolos? Os vegetais superiores. Angiospermas e gimnospermas realmente não têm células com centríolos. Mas briófitas e pteridófitas têm, ok? Um dia a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, como essa é uma aula introdutória, você vai marcar que a célula vegetal não tem centríolo, a célula animal tem centríolo. O mesmo com o lisossomo, tá? Normalmente a gente fala que os lisossomos são exclusivos de células animais e não estão aqui nas células vegetais. Depois a gente vai ver que a gente pode falar em glioxissomos também em algumas células vegetais, mas essa é uma aula introdutória. Você vai marcar aqui lisossomos e centríolos são organelas que existem em células animais e não existem nas células vegetais. Eu já vou escrever isso para você já a título de comparação. Ok? Então, andando um pouquinho para a gente finalizar a nossa aula, lição. Aqui tem uma figura de uma célula vegetal. Você está observando aqui a presença do vacúolo celular, que é muito grande. No desenho anterior você viu que o vacúolo ocupava um trecho, né, bem livro didático, mas na verdade o vacúolo é uma das maiores organelas celulares que a gente tem na célula vegetal e ele joga para a periferia as demais organelas, né? Ele toma conta de boa parte do citoplasma dessa célula. Bom, o resumo da ópera para a gente encaminhar o bagulho. Quais são as estruturas presentes em qualquer tipo de célula? Toda célula, seja ela procarionte, eucarionte animal, eucarionte vegetal, enfim, tem que apresentar membrana plasmática, tem que apresentar hialoplasma, ribossomos e material genético. Perceba que essas 4 coisas estão presentes em qualquer tipo de célula. De boa? Porém, fiz o comparativo aqui entre célula animal e célula vegetal. Olha que lindo para você.
Perceba que célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal tem muita coisa em comum. As duas têm membrana, as duas têm eloplasma, as duas têm ribossomo, as duas têm núcleo, porque são eucariontes. As duas têm retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, e as duas têm mitocôndria e as duas têm complexo de Golgi. Concorda que até aqui, neném, ó, existe similaridade entre a célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal. Aqui eu coloquei para você as estruturas presentes nas células eucariontes animais e ausentes nas vegetais, lisossomos e centríolos, aquelas ressalvas que a gente fez, ok? E aqui as estruturas presentes na célula vegetal que não tem no animal. Cloroplasto, os grandes vacúolos celulares e a parede celular de celulose. Tudo bem, neném? Comparaçõezinhas interessantes? Sim? Eu acho que você consegue fazer os exercícios depois dessas informações. É uma aula muito introdutória, mas a gente ainda vai depois voltar nesse assunto, voltar no tema organela celular, vamos discutir organela por organela, tudo bonitinho. Mas eu acho que você já tem a capacidade de fazer essa comparação entre células procariontes e eucariontes, entre célula eucarionte animal e eucarionte vegetal. Uhul! Ok? É isso. Tenta fazer os seus exercícios bonitinho e depois a gente conversa quando você tiver qualquer possível dúvida. Um beijo do tio Lição.